João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado numa prisão por causa de Herodias, a mulher de Filipe, o seu irmão. Porquanto João lhe dizia que não era permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque o considerava um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias começou a dançar diante dele de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar a ela o que pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me um prato com a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Ele lhes disse: Tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes, mestre. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para o céu e deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os seus discípulos e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte a orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerada distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-me que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados.